Como você tem vivido estes últimos 5 meses? Com medo, em quase desespero e sem esperança alguma, sem expectativa de dias melhores? Você tem medo do dia de amanhã? Você não precisa viver assim. Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje e sempre. Amém? Nossa reflexão de hoje está baseada no Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 14, com a supressão de alguns versículos. E tem como título Deus da provisão. Vamos ao texto. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meus queridos, estamos passando por um momento muito difícil no nosso país. Talvez um dos momentos mais difíceis até hoje na história mais recente do Brasil. Há um clima de terror no ar, reforçado sobretudo pelos noticiários fatalistas e mórbidos das mídias, que não tem nenhuma misericórdia de ninguém. Há medo da morte, medo de perder o emprego, medo da falência, medo da vergonha, medo do isolamento, da discriminação e medo de que o pior ainda possa vir. Por mais difíceis que sejam as situações, e realmente para muitos não está sendo fácil, existe uma real esperança de dias melhores e muito abençoados. Todo o ambiente em que estamos vivenciando demonstra que, efetivamente, todos, de todas as classes sociais, precisam ter a vida que é única, depositada e alicerçada em Deus. A vida é um presente frágil, delicado e muito valioso, dado por Deus, e que exatamente por estas características não sabemos como cuidar muito bem dela. Que aquele que a presenteou a nós é quem sabe exatamente como mantê-la e como sustentá-la de maneira sábia, sadia, sem impureza, ligada ao tronco da árvore da vida, que é Jesus, de onde se nutre todas as propriedades para que ela, a vida, se perpetue na eternidade. É o próprio Jesus quem faz esta afirmação em João 15, 5 e 6, quando diz: Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, continua Jesus, será como o ramo que é jogado fora e seca. Sem Deus, meus amados, não somos nada
Sem Deus vivemos uma vida de medo, mas quem está com a vida em Cristo não tem o que temer. Quem não tem a vida nas mãos de Deus, quando surgem as dificuldades, fica apavorado, apavorada e não sabe onde ou em quem se assegurar, que decisões tomar. Quem está ligado a Deus através de Cristo Jesus, a árvore da vida, alimenta a alma na fé de que é Deus quem cuida dos seus. Deus é especialista em trabalhar a nosso favor em ambiente desfavorável a nós. Onde não há solução aos olhos humanos, Jesus traz, mostra e conduz a solução. Não há nada melhor, meus queridos, do que viver a vida depositada nas mãos do Deus Altíssimo, confiados em Jesus. Quem assim age, mesmo que em meio aos perigos e dificuldades, sabe a quem recorrer e sabe de onde vem o socorro e a proteção. É falta de sabedoria e de prudência viver uma vida sem Deus. É uma aventura de altíssimo risco. Não há causa perdida para Deus, meu querido, minha querida. Não há nada para Deus que não tenha solução. Em Deus, até mesmo a morte tem solução, pois quem crê em Jesus Cristo como Salvador, ao terminar esta vida, estará com Ele no céu, na eternidade. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou mais de 10.000 pessoas, além da sobra de 12 cestos cheios de pães e peixes. É isto que Jesus faz na vida de quem segue os seus ensinamentos. Multiplica o pão de cada dia, multiplica a alegria, multiplica a paz, a tranquilidade e multiplica o dom da vida de tal maneira que esta transborda para a eternidade. O Salmo 37, versículos 16 a 19, afirma que mais vale o pouco que os filhos de Deus têm do que as muitas riquezas de quem não tem a Deus. Pois o Senhor sustenta aqueles que o amam. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Estes não serão envergonhados no dia do mal e nos dias da fome terão fartura. Mas aqueles que não têm a vida entregue nas mãos de Deus perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens que desaparecem e em fumaça se desfaz. As dificuldades, meus queridos, existem e não podemos ignorá-las, mas com fé em Jesus Cristo, elas serão solucionadas e o sofrimento grandemente amenizado, porque Deus, como Pai, cuida dos seus filhos. Em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de escassez ou de pandemia, com Deus é sempre tempo de paz, com a garantia do pão de cada dia, pois Ele é sempre, sem falhar, o provedor dos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Meu querido, minha querida, viva sem medo, viva com a vida entregue ao Senhor Jesus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que os montes se mudem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temeremos mal algum, porque o Senhor Todo-Poderoso é conosco. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido, minha querida. Não tema, Deus é com você. Creia nisso, creia no poder de Deus, creia no poder do Senhor Jesus Cristo, que tudo pode. Não sofra sem necessidade. Pega tudo aquilo que te traz angústia, tudo aquilo que te traz sofrimento, temor, tudo aquilo que tira a sua paz e jogue nos braços do Senhor Jesus. Ele está de braços abertos para te receber.
Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai querido, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, porque podemos estar diante do Senhor em comunhão, em paz, ó Pai, uns com os outros. Que o Senhor continue, ó Pai, nos fortalecendo, nos orientando, dando-nos o teu amor, o teu conforto, Pai, livrando-nos de todo mal, como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Te agradecemos porque podemos te louvar, porque podemos engrandecer o teu nome, podemos, Senhor, estudar a tua palavra, podemos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós através da sua palavra, através dos nossos irmãos, através de tantas coisas que têm acontecido e que o Senhor tem nos poupado, ó Pai. Continua nos fortalecendo para que estejamos sempre diante do Senhor e possamos cumprir os teus propósitos, Senhor, mesmo diante de todas essas dificuldades, diante de todos estas proibições, Pai, mas nós ainda podemos te servir, podemos te louvar, podemos conversar, Senhor, sobre a sua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Continua fortalecendo, Pai, a sua igreja, esteja com o pastor Geraldo, a sua família, continua orientando, fortalecendo, dando ao Pai os meios que eles necessitam para que eles possam suprir as suas necessidades, para que eles possam saldar os seus compromissos. Não deixa, Pai, que nada falte a eles. Esteja também com toda a diretoria da igreja, os membros, Senhor, e suas famílias. Que o Senhor esteja protegendo cada um e que sempre nos lembremos, Pai, que de Ti vem o conforto, de Ti vem o descanso, de Ti vem, Senhor, a nossa paz, vem o nosso sustento. Que possamos estar sempre diante do Senhor, sempre agradecidos, sempre nos lembrando de que tudo vem de Ti, ó Pai. Por isso nós louvamos, engrandecemos o Teu santo nome e pedimos, continue conosco, Pai. Não deixe que aquilo que a gente tem temido tanto tenha acontecido fora do nosso país, que venha, Senhor, nos prejudicar, venha nos proibir, como estão fazendo, de nos colocarmos diante do Senhor em comunhão presencial com os nossos irmãos. Nos dê a tua paz, fortaleça-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal. Ali você encontrará a palavra de Deus para abençoar a vida de um querido, de uma querida. Um abraço, até mais. Deus continue abençoando grandemente a sua vida.